Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para Galiléia, com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante, e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este domingo é iluminado pelo apelo do Papa Francisco em valorizar a palavra de Deus, para que ela se torne familiar e íntima ao cristão. Os cristãos e principalmente os pregadores da palavra devem nutrir uma fundamental proximidade à Sagrada Escritura, de modo que ela seja a alma para todo o exercício de cristão e de pregação. A escuta da palavra de Deus deve promover a alegria, e nunca o medo ou a tristeza, deve ser fonte de transformação da vida e meio que gera esperança à vida de todos os homens e mulheres. Por essa razão, toda a proclamação da Sagrada Escritura, bem como a homilia, deve ser espaço em que se anuncia a presença de Deus na comunidade, uma presença que transforma e edifica a humanidade. Em uma sociedade em que muitas são as vozes que pedem para ser escutadas, o cristão é chamado a aprender a dar ouvido à palavra de Deus. Somente ouvindo e compreendendo as palavras de Jesus é que a felicidade pode se fazer presente na vida de tantas pessoas sofridas e desanimadas. Os discípulos e discípulas de Jesus devem reproduzir no mundo as palavras de Deus, não apenas pela repetição de versículos, mas também por meio de suas ações e obras. No Evangelho foi apresentado o projeto de vida de Jesus. Os cristãos, que pelo batismo configuram suas vidas à vida do Senhor, devem, ao ouvir a palavra de Deus, assumir para si o mesmo jeito de Jesus Cristo. Assim, os cristãos que hoje são os anunciadores do Evangelho de Jesus Cristo e do Reino de Deus precisam se esforçar por realizar os mesmos gestos de proximidade realizados por Jesus. É importante para nós, neste domingo, que o exemplo do povo de Israel reunido para ouvir a proclamação da lei, deixando-se interpelar por sua atualidade, nos edifique, nos desafie e nos leve a rever nossa atitude como ouvintes da palavra e instigue em nós a fome e o desejo de ouvir a Deus. Só assim o hoje da palavra se manifestará em nossa vida, como se manifestou a Jesus na sinagoga de Nazaré. Somente quando entrarmos no nosso hoje da palavra é que podemos ouvir a voz de Deus nos falando e percebemos a missão que Ele quer nos confiar, a direção que Ele quer nos indicar, a novidade que Ele quer nos fazer viver. A palavra de Deus quer nos enriquecer com a vida de Deus, libertando-nos dos laços do pecado que nos prendem e nos mantêm em cativeiro, para abrir nossos olhos, que muitas vezes estão fechados para nós mesmos e nos impedem de contemplar a criação e o amor de Deus. Sua força tem o poder de nos libertar de nossas prisões, nosso egoísmo e nossos medos, tornando-nos capazes de derrubar a barreira de ódio que nos separa, fazendo de nós irmãos, um só povo, um só corpo em Jesus Cristo, que é a palavra de Deus encarnada.